Olá, turma de pedagogia. Vamos discutir hoje, né, na disciplina estágio, né? Estamos já discutindo no grupo o que é ser um bom professor, né? Então, este é um resultado de uma pesquisa de uma dissertação de uma tese de doutorado e que, né, né, deu em um livro, né? O bom professor de sua prática, né? Então, vocês vão me desculpando aí, porque eu tenho um áudio. Meu vídeo só tem 18 minutos aqui de memórias. Não sei se eu vou conseguir, eu vou dar uma corrida aqui, tá bom? E aí a gente continua. Então, como avaliar um bom professor, né? Então, eu coloquei essas mensagens no grupo, foi pra chocar, pra instigar, pra fazer refletir, né? Então, olha, aquela mensagem que eu coloquei lá, o professor escutou o aluno, e o aluno apresenta o professor como um escultor e o aluno uma obra de arte, né? Aí você começa a estagiar, aí o menino, você chega na escola, o menino manda você ir para tudo quanto é buraco, aí você fala assim, nossa, essa é a obra de arte? Então, outros falam que é um mestre, não sei, é isso. Então, alguns discursos, né, eles são perigosos, porque ele tira algumas... descaracteriza o professor, né? Descaracteriza o professor. O professor, ele não é um pastor, apesar de pastor ensinar, ele não é pastor. Ele não é padre, apesar do padre também ensinar, mas professor é professor, né? O professor, ele não é um escultor. Ele não é escultor, porque essa questão de ser escultor é super perigoso. Porque vamos pensar, né? Você sendo escultor, você pega e manipula uma massa até dar uma forma que você quer, né? E a participação, a interação e os contextos diferentes, as massas diferentes, né? Então, é um discurso que ele tira a complexidade que se envolve um processo de ensino-aprendizagem, né? E esse processo de ensino-aprendizagem, ele equivale a dizer que o professor ensina, o aluno aprende em um contexto social, né? E eu gostaria de discutir com vocês aí, de passar rapidamente, talvez eu vou ter que gravar 2 vídeos, mas vamos lá. O que as meninas colocam, que vocês foram colocando aí, né? As meninas mais o menino. Elineide, ela fala sobre parcerias e troca de conhecimento. Isso é muito importante, parceria. Por quê? Um professor, ele precisa contar com a escola, compreender que ele faz parte de um sistema e que ele tem que instigar a escola a contribuir, o coordenador, né, a secretaria de educação, ele tem que cutucar, porque eles e a família, ele não é sozinho, ele não pode pensar que ele sozinho vai dar conta de tudo, porque a educação, ele faz parte de um sistema. Nesse sistema existe pessoas, né, órgãos que tem como objetivo, né, que tem uma atribuição de contribuir, de apoiar, né, e orientar um sistema, um processo de ensino-aprendizagem, né? Então, não é só o professor e o aluno, é todo um sistema, né? Buscar parcerias com a família, né? Porque é sempre... Não que a família ensine, porque o papel da família era ensinar outras coisas, muitas coisas, mas o conteúdo escolar é papel do professor que tem formação para isso, né? Então, a Kiliane vai falar sobre professor mediador, ela vai falar sobre considerar a vida social de cada um, e isso me traz uma grande reflexão sobre a, a questão das classes sociais, né? Classes sociais, diferente, a pobreza na sala de aula, né? As diferentes classes sociais. Então, tipo assim, um bom professor, ele não vai se fazer também só pela... Eu vou pegar uma sala com alunos de diversas situações, diversas dificuldades de aprendizagem, com pobreza absoluta. E aí eu pego outra sala lá com os alunos, né?
que tem acompanhamento das famílias, que tem condições de aprendizagem, que não trabalha, que tem condições favoráveis de aprendizagem, mais material, aí, gente, é fácil ser um bom professor nessa turma, nessa segunda turma, né? A primeira turma é mais difícil, né? Então, se eu desconsiderar as condições sociais, o treino não dá certo, certo? Então, se pronunciar, né, se posicionar, muito interessante isso que o Querendo colocou, permitir que seus alunos se expressem. Então, permitir que os alunos se expressem, dar voz aos alunos e a partir dessa voz ampliar o mundo, não é eu ir para o contexto e só ensinar na sala de aula o conteúdo da vida do aluno, porque a vida do aluno, eu não pode ser o conteúdo de aula, porque não vai cair na prova geral e ele tem uma. Não vai cair nas provas, né, nos exames gerais, por assim dizer, e o aluno ele já sabe muito bem da vida dele, né? Agora, eu relacionar o local, o contexto dele com o universal, aí sim, né? Mas a partir do conhecimento dele ampliar, né? E mostrar a ele o mundo, né? Dar as mesmas oportunidades, né? Dar a ele as oportunidades que outras pessoas, que outras crianças vamos supor, vou dar exemplo aqui lá do exemplo do pouso alto que eu dei aula no tempo. Lá vamos supor, eu vou ficar ensinando só coisas de lá, eu tenho que relacionar lá o contexto do pouso alto com o contexto geral de Brasília. Lá não tem sinal de trânsito, eu não vou ensinar sinal de trânsito para mim, porque esse menino nunca vai, não tem um sinal de trânsito aqui. E esse menino nunca vai ter um sinal, vai ter contato, e a vida dele, ele não tem que compreender que a vida é organizada, a vida numa cidade, numa capital, com sinais de trânsito, que tem faixa de pedestre, que tudo isso é importante, mesmo que lá no Pouso Alto não tenha sinais de trânsito, não tenha, mas não tem aqueles sinais, tipo assim, semáforo, mas tem um respeito, uma sinalização de trânsito ali. Por exemplo, eu não vou à direita, eu vou dar sinal, isso já tem lá, entendeu? Então, tem um asfalto. Então, eu quero dar um exemplo assim, que eu fui professora muito tempo no Pouso Alto, e na época eu participei de formações onde que falava muito dessa questão de valorizar o contexto. A gente valoriza o contexto relacionando esse contexto do aluno com o contexto social geral, universal. Porque senão eu vou ficar só explicando para o aluno a própria vida dele. A vida dele ele sabe bem, né? Então, tipo assim, e não estou dizendo aqui para não valorizar, não. É sim para valorizar, é para assim, ler o contexto do aluno, olhar para o aluno, dar voz para o aluno, né? Respeitar a liberdade dele de expressão, como a Fabíola colocou, né? Eu vou até já comentar a Fabíola aqui, que a Fabíola fala da questão do lúdico, do diálogo, a liberdade de expressão, né? De valorizar as experiências, né? E muito bom estimular a curiosidade, assim, valorizar as experiências, né, dos alunos, né, relacionar, criar situações onde que o aluno, que a educação que ele recebe, não seja só uma educação escolarizada, apesar de que a gente tende a desenvolver uma educação muito escolarizada, com textos que só circulam na escola, com situações de aprendizagem, problemas, né, que problemas, situações, problemas de matemática, que acontece muito, né, que tem muito um ar de escola, né? Só que é importante que, por exemplo, na hora que eu vou escrever uma carta, ensinar meu aluno a escrever uma carta, um justificativo, que eu crie uma situação real, que eu veja um contexto onde que eu peço esse aluno para ele e eu ajude esse aluno, né? E eu intervenho nessa prática desse aluno de modo que ele consiga escrever um justificativo, fazer um requerimento, né? Atuar de fato na sociedade e ele vai aprendendo isso a partir da escola, né? Então, eu olho o contexto, eu vejo o contexto local, eu vou para o contexto universal e volto para o meu contexto num diálogo, né? Muito importante, né? A Ana Vitória vai falar sobre explicar bem, né? Muito interessante isso aqui, quer dizer, porque é uma questão da didática, e eu resumo isso aí na palavra didática, viu? Então, vocês estão usando muitos termos, só que vocês não usa a expressão certa, assim, mas a expressão que faz parte mais do contexto, mas esse explicar bem aqui, ele é didática, entendeu? Então, vocês estão tipo assim, pontuário as ideias principais, né, que vai compor esse ser professor, né?
Então, quando você fala explicar bem, é ter didática, porque o professor não basta só conhecer. O médico, ele precisa conhecer. Ir lá e operar. E o professor de médico, vamos supor, na área de medicina, ele precisa saber desenvolver, saber fazer uma operação e saber ensinar a fazer uma operação. Entendeu? Então, é a licenciatura, é a didática que faz eu, por exemplo, saber língua portuguesa e eu ensinar a língua portuguesa diferente da só saber para mim. Então, aquele, eu já vi falar que o professor é muito inteligente, sabe para ele, mas não sabe explicar, que não tem didática, poxa vida. Desenvolver condições para ensinar, isso é muito importante, né? Criar situações, condições para ensinar, se desenvolver, questão tecnológica, metodologia, privilegiar o aluno, né? Valorizar o contexto do aluno, colocar o aluno. Então, ela fala dessa questão de tirar o professor do centro e colocar o aluno. O professor tem um papel muito importante, mas a gente tem que ter cuidado para não neutralizar o aluno, o professor quer dizer, que o professor tem um papel muito importante nesse processo, o papel de ensinar. No entanto, ele tem que desenvolver um processo de ensino-aprendizagem em constante diálogo com o aluno, dando a oportunidade para o aluno se expressar, para atuar, mas que não neutraliza o papel do professor, que o papel do professor é importante, é insubstituível. Uma coisa que eu achei interessante aqui na fala da Ana Vitória é que o processo educativo não é de qualquer jeito. Exatamente. Planejar. Tá vendo? É interessante como que vocês vão colocar nas palavras aqui. E aí eu consigo perceber e transformar nos conceitos, né? Então, explicar bem a didática. Compreender que o processo não é de qualquer jeito, é planejamento. Planejamento faz parte do papel do professor. É tanto que, por exemplo, uma carga horária, se eu tiver 30 horas na escola, se eu ganhasse o governo, o município, o federal me pagar 30 horas, dessas 30 horas, um terço, ele me paga só para planejar, para corrigir a atividade, para planejar. Não é de qualquer jeito, não, é planejamento. E as outras 20 horas eu ganho por efetivo trabalho na sala de aula. As outras aulas é planejar, certo? Um aprendiz, aí a Aline vai falar que de um aprendiz em constante aprender com as novas, aprender coisas novas, né? Isso aí, o nome disso aí é formação. É formação. Professor não se faz sem formação. Não, é formação. Você tem talento, você tem um jeito. Não, é formação. É formação. É formação inicial, é formação continuada, é formação de graduação, em pós-graduação, em curso de formação. Eu sempre relacionando a minha prática, a minha formação é formação. Entendeu? Então, um aprendiz em constância é formação. Eu investi na minha formação. E tem que investir, gente. E não tem professor que não necessite de ter investimento na formação. E nem tem uma pessoa tão ruim, tão sem didática que não possa se tornar professor. E nem um professor tão bom que não precisa estar se formando continuamente, entendeu? A Ianca vai falar de mais aprendizagem, de novas metodologias, minha prática pedagógica em sala de aula. Preciso investir na minha prática pedagógica em sala de aula, certo? Vou baixar aqui o tom. A Ana Léa vai falar do domínio da aula ministrada, domínio de conteúdo. Eu tenho que aprender, eu tenho que saber o conteúdo. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Eu vou dar aula lá no quarto ano. Aí tem lá no quarto ano gráfico e eu não sei de gráfico. Como é que eu vou ensinar isso? Eu tenho que aprender os conteúdos, eu tenho que ter domínio total dos conteúdos. Entendeu? E aí é uma falha, de algum modo, do curso de pedagogia. Porque o professor do curso de pedagogia ele acaba sendo muito generalista. Né? Então ele é professor de educação física. Dá uma olhada lá no currículo de educação física, gente, da BNCC. Dá lá. Dá lá uma olhada no currículo de artes. Dá lá uma olhada. A ver se você não treme na base no que diz assim, no que diz questão de no que está relacionado à formação e o domínio de conteúdo.
Na hora que você dá uma olhada lá no 5º ano, no 3º ano mesmo, assim, você fala assim, moço, acho que eu não dou conta de dar aula, não tem domínio desse conteúdo aqui, não. Então, os desafios são grandes, mas a gente resolve isso com o quê? Com formação, com criação de condições, para que vocês colocarem criação de condições para o aprendizado, com parcerias. Não é parcerias voluntárias, parcerias obrigatórias. A escola, o coordenador tem um papel, o diretor tem outro papel, a família tem um papel, a Secretaria de Educação, então eu tenho que instigar, colocar todo mundo para participar desse processo, para me ajudar nesse processo, né? Então ela também vai falar sobre saber com as dificuldades do aluno, né? Saber lidar com as dificuldades do aluno. Eita, isso aí a gente passa a vida inteira tentando, viu? Mas a gente não pode parar de tentar. As dificuldades do aluno, ela deve nos mover a mudar e não nos acomodar. No sentido assim, esse aluno é assim mesmo. Esse daí é assim mesmo. E tipo assim, esse aluno escreve assim mesmo. Esse aluno fala assim mesmo. Esse aluno é desse jeito. E você não vai ser instigado a mudar nada? Certo? A mudar essa realidade? E aí? Te incomoda ou te acomoda? Né? Aí acho que eu falei. Não. A Flávia, né? A Flávia fala não se limitar aos conteúdos. Então a Flávia ela já vai falar assim, para além. Isso aqui não se limitar aos conteúdos, Flávia, ler o contexto. É o contexto social. Se eu vou trabalhar meio ambiente, eu trabalhar. Eu ver as notícias que estão tendo sobre o meio ambiente, sobre um país que eu estou, que tem a Amazônia, sobre, por exemplo, eu vou dar no sala de ciência, como eu contextualizo isso com os problemas ambientais que está acontecendo no meu município com o do mundo, por exemplo, com aquele caso de Brumadinho, entendeu? O que aconteceu lá? Como é que eu posso, aquela realidade, né? Aquele acontecimento pode fazer parte das minhas aulas? Criatividade, pesquisa, amei essa palavra. Pesquisa! O cotidiano do professor é pesquisa, e ele vai relacionando, ele vai pesquisando, olhando, vivenciando o seu contexto, né, na sala de aula e levando aqueles elementos para a sua formação, a partir de uma pesquisa, a partir de um olhar pesquisador, né, de problematizar aquelas realidades, de ver como ele pode ser, mudar aquela situação onde que o aluno não aprende, né, onde que ele não está sendo não tá sendo um bom professor, igual eu não estou sendo uma boa professora nessa pandemia. Trabalhar em coletividade, né, com a escola. Achei muito interessante isso aqui da Flávia também, que ela vai falar de trabalhar da coletividade, e eu lembro da escola. Trabalhar na coletividade, trabalhar com as parcerias, entendeu? Que eu já falei. Keila, em busca de saber, e todos os indivíduos são sabedores, né? Então eu tenho que acreditar no potencial do aluno, na capacidade que o aluno tem de aprender, de desenvolver, de mudar. E eu digo isso por mim mesmo, né? Que se eu fosse cruzar os braços diante das minhas primeiras dificuldades, eu não seria professor, porque eu tenho maior dificuldade, me falo, travo pra caramba. Então, mas eu tive que enfrentar os desafios e tentar. Então, eu tava lembrando quando eu tava no magistério, tinha uns alunos, umas colegas minhas, que ela pegava o quadro assim, desenhava no quadro, a letra era perfeita, aquela menina era tão perfeita, e eu olhava assim, não tinha nem coragem lá na frente de apresentar um trabalho. E ela ia lá, dava aula, explicava no dia do estágio, no dia que eu observava, a professora ia observar ela no estágio, ela dava um show. E eu tremia mais do que vara verde, só voltava a morrer, entendeu? No ensino médio, no magistério, me formando professor. Hoje eu já não tenho esse medo por causa da formação, né? No entanto, ainda tenho algumas dificuldades de fala, assim, no sentido de, às vezes, tropeço, né, nas palavras, por um problema de dicção. Talvez eu teria que fazer, talvez um acompanhamento, né, não sei, mas especializado na área. Mas aí eu vou dando conta. E eu sou apaixonada pelo que eu faço e tento investir o máximo que eu posso na minha formação. Amo estudar. Pesquisar. Carlson fala sobre
além dos seus limites. Cuidado com o além dos seus limites, porque a gente faz isso mesmo, viu, Carlos? E aí, mas aí a gente vai fazendo, e além dos limites da gente, aí tem uma hora que o fogo apaga. Isso é muito perigoso, viu? Quando você se dá além dos seus limites, aí você vai dando, aí tem uma hora que você morre e aí vai só apagando, só vai descendo, né? Então aí isso é um ponto pra gente refletir, certo? Autoreflexivo, né? Autoreflexivo, né? Pensar, né? Olhar a realidade, pensar como é que você pode ser o melhor professor, refletir sobre sua prática, sobre o processo de avaliação, sobre as aprendizagens, sobre as não aprendizagens, sobre as avaliações externas, sobre as avaliações internas, sobre a relação da avaliação interna com a avaliação externa, sobre o projeto político da escola, sobre as parcerias, refletir, né? Aprendizado do aluno, focar no aprendizado do aluno, gente, isso é muito importante, aprendizado do aluno. Para que eu sou professor? Ensinar o aluno. E se o aluno não aprende, e aí? Né? Então eu preciso focar, porque mesmo assim, em algumas situações o aluno não vai aprender. Em muitas situações que extrapolam a minha capacidade de ensinar, né? Condições sociais, condições biológicas, psicológicas, condições sociais, né? Que me limita. Então, mas eu tenho que pesquisar, procurar, investir na minha formação e fazer o possível para mim ser um professor que foca, né? Que muda, né? Que faz a diferença no aprendizado do aluno, né? E a Ana Luísa fala sobre, ligado às novas sugestões, né? E eu pensei muito nas questões das novas tecnologias, né? Como está desafiando a gente. Está me desafiando demais, porque meu celular está me dando uma surra. E eu, por exemplo, e as tecnologias acaba nos limitando, então eu preciso, tipo assim, aprender novos usos, né, novas sugestões, não só dos meus colegas, dos meus alunos, como do próprio contexto social que me exige, né? E busca de aprendizado e aprender a aprender, né? Busca de aprendizado, né? Então eu vou encerrar aqui porque a minha ideia era gravar e continuar gravando aqui comentar sobre o livro, mas vai ficar muito grande essa aula, então eu vou encerrar e vou gravar um outro vídeo só sobre o livro Um Bom Professor. Certinho? Isso aqui já tá 23 minutos, capaz de ainda nem ir pro YouTube. De nem aguentar aqui na memória do meu celular.